Olá, hoje vamos falar um pouco sobre o EDOC. Inicialmente vou passar um breve conceito sobre o que é o EDOC. O EDOC é uma ferramenta de armazenamento de dados e de comunicação e envio e recebimento de documentos entre escritório de contabilidade e a sua empresa. Agora vamos verificar o acesso ao EDOC. O acesso será feito através da página da Matur, onde terá um ícone, área restrita para clientes. Ao efetuar o clique, você será automaticamente direcionado para a página do Questor Zen. Nesta página, você deverá informar o seu login e a sua senha. Esse login e essa senha será enviado para o e-mail de contato que vocês possuem na Matur. Provavelmente vocês estarão recebendo essa senha por e-mail com o login cadastrado, onde terão acesso à ferramenta EDOC. Vou clicar em entrar. Ao clicar em entrar, essa será a página exibida para vocês do EDOC, onde constam os documentos que vocês enviaram ou receberam da Matur. No canto superior direito estará informando qual a empresa que está selecionada no usuário de vocês. Caso vocês estejam vinculados a várias empresas de um mesmo grupo econômico, caso desejem ver documentos de outra empresa, vocês devem efetuar a troca de empresa através do menu Trocar Empresa. Vou selecionar outra empresa do grupo e vou teclar OK. Com isso, já será feita a troca da empresa e aqui aparecerá a nova empresa selecionada. Ainda no menu superior direito, nós temos a opção de alterar a senha, clicando na seta, utilizando a opção Alterar senha. Com isso, basta digitar a senha atual, a nova senha e confirmar a nova senha e clicar no ícone azul confirmar. Lembrando que a senha que foi enviada por e-mail, ela é uma senha automática do sistema, portanto, nós não temos acesso e nem conhecimento da mesma. Porém, se mesmo assim desejarem efetuar a troca da senha, essa utilização, essa troca pode ser feita através da opção Alterar senha. Ainda no painel inicial, no canto superior direito, temos dois ícones, um ícone azul e um ícone vermelho. Esses ícones são atalhos para acesso aos documentos que vocês receberam. Como legenda, o ícone em azul representa os documentos novos, documentos que vocês receberam e que ainda não efetuaram a visualização ou a baixa dele. E o ícone em vermelho representa os documentos recebidos que vocês em algum momento já visualizaram, porém ainda não deram o devido tratamento na guia ou no determinado relatório que receberam. Menu Últimas movimentações. Nesse menu serão apresentados as últimas movimentações que ocorreram na sua empresa, ou seja, na empresa que está selecionada aqui no canto superior direito. Veja, aqui temos os documentos visualizados, quem foi o usuário que fez a visualização desse documento, além de toda a movimentação dos documentos, tanto enviados quanto recebidos. Esse menu Últimas Movimentações nada mais é do que um log de recebimento, de visualização e da movimentação dos documentos, tanto dos documentos que vocês enviaram, quanto dos documentos que vocês receberam. Logo, no menu Últimas Movimentações, estará disponível o histórico da consulta e recebimento dos documentos, trazendo o usuário que visualizou o documento,
quem fez o download do documento ou se foi efetuado o arquivamento desse documento, tanto dos documentos recebidos quanto dos documentos enviados. Ainda no menu Últimas Movimentações, temos as movimentações de CND, onde será informado o histórico da baixa das certidões negativas de débito. Essa rotina da certidão negativa de débito vai estar disponível em meados do mês 10. Logo abaixo do painel, nós temos a opção A vencer, vencidos, geral e certidões. Documentos a vencer, serão disponibilizados os 5 últimos documentos postados que possuem vencimento, porém ainda não venceram. Exemplificando, hoje vou postar um DARF para recolhimento em 20/10. Logo, esse documento, assim que postado, ele vai aparecer na categoria a vencer, pois ele possui o vencimento e o vencimento ainda não ocorreu. Documentos vencidos. Nesta categoria serão demonstrados os 5 últimos documentos que possuem data de vencimento e o vencimento já passou. Logo, eu tenho essa guia GPS com vencimento em 18/9. É menor que o dia 21/9, portanto, ela irá aparecer na categoria vencidos. Ressaltando que na categoria a vencer e vencidos, demonstrado logo abaixo do painel, serão demonstrados somente os últimos 5 documentos postados. Para acesso a todos os documentos, devemos utilizar a opção listar meus documentos ou ainda a aba geral, onde serão demonstrados todos os documentos recebidos, independente de ter vencimento ou não, de estarem vencidos ou a vencer, ou de estarem arquivados. Agora vamos verificar as opções disponíveis em listar meus documentos. Na opção listar meus documentos, eles são divididos em 2 categorias principais: recebidos, que são os documentos que a Matur enviou para vocês, e os enviados, que são os documentos que vocês enviaram para a Matur. A grande vantagem dessa ferramenta é com relação à guarda e segurança das informações. Tanto os documentos recebidos quanto os documentos enviados, uma vez postados no EDOC, eles não serão passíveis de exclusão. Logo, se eu desejar fazer a consulta daqui 2 anos, 3 anos, 5 anos, esse arquivo vai estar disponível para mim e eu posso estar efetuando o download do mesmo sem ter que estar restaurando backup de servidor ou até mesmo backup de e-mail. Dentro do menu Recebidos, os documentos são separados por tipo de documento: departamento pessoal, departamento tributário, publicações legais e circulares, e por status do documento. Status novo. Como eu já havia ressaltado no início do treinamento, novos são documentos que foram enviados pela Matur, porém eles ainda não foram visualizados por nenhum usuário da sua empresa. Lembrando que o status é por tipo de documento e não por usuário. Logo, se qualquer usuário da empresa de vocês visualizar o documento, ele não será mais um documento novo e passará a ser de outra categoria. Status pendentes são documentos que foram visualizados por algum usuário da empresa de vocês, porém ele ainda não foi dado o devido tratamento. Exemplificando, eu recebi uma guia de INSS, ela entrou na categoria novo,
eu visualizei esse documento, porém eu ainda não enviei esse documento para o financeiro por ele ser em uma data futura e eu desejo fazer uma nova conferência. Logo, quando eu visualizei esse documento, ele passa a ser da categoria pendente. Terceira opção de status são os documentos arquivados. Documentos arquivados são documentos que vocês receberam, entraram na categoria novos, que passaram a ser visualizados por vocês e passaram à categoria pendente, e após a visualização vocês já deram o andamento, já encaminharam a guia para os responsáveis, para o setor financeiro ou para a diretoria, e foi feito o arquivamento do documento. A partir do momento que o documento está arquivado, considera-se que o processo daquele documento foi concluído, ou seja, que o documento está correto e vocês já deram o devido andamento e não tenho mais a necessidade de aparecer para mim como novo ou pendente para futura lembrança. Cabe lembrar que mesmo um documento estando na categoria arquivado, ele vai estar disponível para consulta a qualquer momento por vocês. Ele somente não vai mais notificar sobre vencimento ou sobre alterações de status desse documento, sobre visualizações, mas ele não será apagado, ele somente será demonstrado numa categoria separada, facilitando a busca dos documentos novos e pendentes quando necessário. Para visualizar um documento, basta eu clicar nessa lupa de consulta, será exibido um protocolo onde constam a data de criação, ou seja, a data de postagem pelo funcionário, pelo empregado da Amatur, quem foi o autor dessa postagem e uma mensagem que lhes será enviada. Ainda dentro do protocolo, eu tenho algumas opções: visualizar detalhes, visualizar anexo, download, arquivar e arquivar com mensagem. Na opção visualizar detalhes, será exibido o documento, o protocolo desse documento postado, para impressão caso eu deseje manter um relatório armazenado impresso do protocolo de postagem. Visualizar anexo, será visualizado uma prévia do documento que foi lhes enviado. Download, será feito o download do documento em anexo, que a gente fez a pré-visualização. Lembrando que para eu fazer o download desse documento, eu não preciso fazer a visualização. Eu posso utilizar diretamente a opção download. Quando utilizo a opção download, ele me sugere: arquivando o documento, o sistema considera o seu ciclo concluído. Caso contrário, o sistema continua avisando por e-mail que o documento está pendente. Deseja arquivar esse documento após o download? Clicando na opção não, esse documento não será arquivado automaticamente. Logo, após efetuar o download e efetuarem a conferência, o arquivamento do mesmo deve ser feito manualmente. Caso utilizado a opção sim, esse documento será arquivado e com isso o seu ciclo será considerado concluído. A forma de arquivar automaticamente ou não fica a critério de cada uma das empresas. Eu vou utilizar a opção não para demonstrar um outro recurso vinculado ao documento. Como vocês podem verificar, eu fiz o download desse documento. Feito o download, eu vou visualizar esse documento. Visualizei,
conferi valores e não concordei com o constante no relatório, ou não foi esse relatório que eu solicitei a Matur. Eu não arquivei o documento justamente para mostrar esse recurso comentários. Com esse menu comentários, eu posso fazer um questionamento em relação a esse relatório disponibilizado. Desta forma, eu vou enviar um comentário em relação ao documento. Esse comentário foi enviado, foi cadastrado junto ao documento, não é passível de exclusão e o autor do documento será notificado via e-mail em relação a esse comentário adicionado no documento. Feito isso, eu posso aguardar o retorno do autor do documento, ou ainda, caso eu obtiver o retorno por telefone ou por e-mail ou de qualquer outra forma, eu posso estar arquivando o documento. Como vocês podem verificar, antes o status desse documento estava como novo. Agora eu visualizei ele, fiz download, ele passa para o status pendente. O arquivamento ele é extremamente simples. Eu posso clicar na opção arquivar ou arquivar com mensagem. Logo, o meu documento será arquivado e a mensagem será notificada, pois eu obtive o retorno e a guia estava efetivamente correta. Foi um erro de interpretação, logo eu vou arquivar esse meu documento. Ainda no menu Recebidos, eu tenho alguns filtros. O campo título, eu posso buscar o documento por título. O sistema irá automaticamente filtrar os documentos que possuem em seu assunto o que eu digitei no campo. Além do nome do assunto, eu posso fazer a pesquisa por número. Veja que ao lado de cada um dos documentos, tanto postado quanto enviados, tem um número. Eu posso efetuar a pesquisa por esse número. E o sistema fará o filtro. Posso ainda filtrar o período, se eu quero buscar somente no dia de hoje, se eu quero buscar na semana, se eu quero buscar no mês, ou se eu quero determinar o período que eu desejo fazer a busca do documento. Além disso, eu tenho a opção de selecionar o prazo. Para documentos que possuem vencimento, eu posso buscar somente os vencidos ou a vencer. Quanto maior o número de informações que eu realizar nesses campos, mais restritivo vai ser a minha consulta. Além dessas opções disponíveis aqui, eu posso efetuar a busca por tipo de documento. Com isso, ele somente me trará os documentos que estão postados na categoria admissão, na categoria pendentes. Lembrando que a seleção do tipo do documento eu posso fazer de múltiplos documentos de uma única vez. Portanto, eu quero verificar o que eu tenho postado como pendente nas categorias admissões, INSS e FGTS. Logo, o sistema somente demonstrará o que eu tenho na categoria pendente com relação aos tipos de documentos
selecionados. Ressaltando, como já havia dito acima, quanto maior o número de informações que vocês efetuarem nesses campos, mais restritivo vai ser o resultado da pesquisa de vocês. Já na opção enviados, as opções disponíveis são exatamente iguais às disponíveis nos documentos recebidos. Porém, nos status, vocês têm uma opção a mais, que é o cancelados. O que seriam documentos cancelados? Como eu ressaltei, como passei antes, nenhum documento é passível de exclusão do EDOC, esteja ele correto ou incorreto. Logo, quando enviado de forma equivocada um arquivo, eu posso estar cancelando esse documento. Portanto, quando o documento for cancelado, somente a minha empresa vai ter acesso a esse documento, e esse documento não estará mais disponível para nenhum analista ou coordenador ou líder da Matur. Então, o status cancelados será somente utilizado para documentos que foram enviados de forma incorreta e eu desejo desfazer o envio desse documento. Como eu não posso apagar, eu vou cancelar o documento, o que restringe o acesso ao documento à minha empresa e não à pessoa para a qual eu enviei, passa a não ter mais acesso ao documento. Voltando à tela inicial, nós temos a opção enviar documento. Essa opção enviar documento será utilizado para enviar documentos da sua empresa para a Matur por meio digital. Clicando na opção enviar, eu vou selecionar a categoria, vou preencher as informações de assunto. O assunto deve ser digitado de acordo com o nome padrão definido no manual do cliente. Esse manual do cliente já está disponível no EDOC para download. Sugiro vocês efetuarem o download e verificar o nome padrão do documento que está sendo enviado. O porquê do assunto ter um nome padrão? Esse nome padrão ele vai facilitar a busca futura, caso seja necessário efetuar uma nova consulta desse documento. Caso esse assunto não seja padronizado, essa busca será dificultada e pode ocorrer de eu não encontrar determinados documentos. Diante disso, foi adotado esse nome padrão para facilitar tanto para a Matur quanto para vocês numa busca futura. Vou informar a competência, vou informar a data, que sempre vai ser a data de hoje, vou informar o colaborador da Matur para quem será direcionado esse documento e posso colocar uma observação caso considerar necessário. Vou selecionar o arquivo. Seleciono o arquivo, vou anexar ele e após vou cadastrar esse documento. No momento do cadastramento, será notificado via e-mail o colaborador responsável por processar essa admissão ou esse documento que vocês vão enviar.
Eu posso selecionar vários arquivos, como posso selecionar um único arquivo. Nos casos de múltipla seleção de arquivos, o tamanho máximo dos arquivos anexados não deverá ultrapassar os 20 MB, além de observar os formatos válidos que estão aqui elencados. Caso tenha algum outro arquivo que não esteja nessa opção, o arquivo deverá ser zipado para posterior envio. O sistema, por questão de segurança, ele não permite o envio de nenhum documento que esteja em formato diferente dos informados aqui. Ao clicar cadastrar, o documento será cadastrado e será enviado para a Matur. Agora vou falar um pouco sobre as notificações via e-mail. Como já havia repassado, todos os documentos enviados quanto os recebidos são notificados via e-mail e podem ser controlados através do mesmo. Logo, quando eu recebo um documento enviado pela Matur, eu serei notificado por e-mail. Assim como quando eu envio um documento para a Matur será notificada por e-mail da postagem daquele documento. Aqui no e-mail vocês podem verificar que os documentos que a gente visualizou há pouco já está disponível a consulta e eu estou sendo notificado. Nesse caso, eu recebi uma notificação de documento vencendo. Guia Municipal, dia 21/9, ISS próprio. O sistema notifica por e-mail do vencimento das guias, além do recebimento das guias, além de todas as demais notificações com relação à visualização e ao fluxo do documento que vocês enviaram. Em algumas situações, está tendo um delay no envio desse e-mail, que pode demorar até 30 minutos para que sejam notificados via e-mail. Para evitar qualquer tipo de transtorno, seja feita a consulta diretamente no Zen relativo à postagem desse documento. Mas da mesma forma, vocês serão notificados via e-mail. Em relação ao vencimento dos documentos, automaticamente o sistema notificará via e-mail 5 dias, 3 dias e 1 dia antes do vencimento do documento. Vocês serão notificados via e-mail do vencimento desse documento, assim como 1 dia após, 3 dias após e 5 dias após o vencimento, vocês também serão notificados via e-mail sobre o documento que está disponível. Ele ainda está na categoria novo ou pendente, porque, como eu ressaltei antes, documentos arquivados não são mais notificados por e-mail, para que vocês não deixem passar o vencimento e não se esqueçam desse documento disponível para download no eDoc. Vou falar um pouco sobre a opção Certidões e a opção NFE. Na opção Certidão, uma vez configurada, o sistema fará todo o controle de certidões negativas da empresa de vocês, desde que o município, o estado ou a unidade federativa do governo federal disponibilize via meio eletrônico essa certidão negativa. Com isso, antes do vencimento, o sistema por si só entrará no site do órgão competente, fará o download da nova certidão e disponibilizará de forma automática para vocês aqui no menu Certidões. Certidões negativas ou demais documentos que possuem vencimento
porém não estão disponíveis para retirada via meio eletrônico, serão controlados pela Amatur e serão disponibilizados da mesma forma nesse menu Certidões. Quando eu falo outros documentos, eu cito alvarás, certificados digitais que possuem vencimento, porém não é possível obter através de meio eletrônico, exige intervenção manual. Logo, esses continuarão sendo controlados pela Amatur. Ressaltando com relação à certidão, quando o sistema fará a busca e a certidão não será emitida devido a alguma pendência, automaticamente a Amatur já será notificada para que seja possível a correção, para que no prazo hábil a nova certidão esteja disponível para vocês, evitando dessa forma que quando houver a necessidade, vocês não consigam emitir a certidão ou estarão perdendo dessa forma alguma licitação ou algum prazo legal para a entrega da mesma. E a opção NFE, ela serve para buscar de forma automática os XML referente às notas fiscais emitidas para o CNPJ de vocês. Veja, o XML de saída é fácil de obter, porque vocês que emitem a nota fiscal eletrônica, vocês salvam esse XML, então vocês têm eles na máquina de vocês e fica fácil de envio. Porém, os documentos de entrada, como vocês sabem, enfrentamos diversas dificuldades em obter o arquivo XML ou até mesmo a nota fiscal eletrônica. Logo, com essa ferramenta, toda noite o sistema fará a busca das notas fiscais emitidas para a empresa de vocês e através da ferramenta vocês poderão dar o manifesto nessa nota fiscal. O que é o manifesto? É dar ciência e concordar que aquela operação efetivamente é da empresa de vocês e ela ocorreu entre o fornecedor e cliente. Hoje esse manifesto ele ainda não é obrigatório. Futuramente a Receita vai obrigar a fazer o manifesto dessas notas fiscais no site. Então essa ferramenta ele busca o XML e através dessa busca vocês podem efetuar o manifesto da nota fiscal e esse XML é automaticamente enviado para a Amatur fazer a importação da nota fiscal. Essas duas ferramentas, as certidões e a busca automática do XML, ela será feita gradativamente com cada uma das empresas de vocês. A ideia é que em outubro já se inicia o processo das certidões negativas e, como eu já havia ressaltado, gradativamente vai implementando e vai disponibilizando o recurso para cada uma das empresas de vocês. Para finalizar, vou demonstrar para vocês onde está disponível o manual do cliente. Não basta acessar a opção listar meus documentos. No título posso buscar manual. Logo já irá aparecer o manual disponibilizado para vocês. Logo vocês poderão fazer o download desse documento. Feito o download, eu posso fazer a impressão do mesmo ou eu posso salvá-lo na minha máquina para consultar quando necessário. Em caso de dúvidas remanescentes, vocês podem estar entrando diretamente em contato com a Amatur, que nós teremos o maior prazer em lhes atender. Obrigado.